foi apedrejado, foi tido como morto, sofreu naufrágio pregando o Evangelho. Parecia que Deus estava tentando atrapalhar o trabalho de Paulo. O senhor quer que eu pregue o Evangelho desse jeito? Eu sofrendo naufrágio? O senhor quer me matar? Não, mas Paulo estava vendo propósitos de Deus nisso. Aleluia. Tem um propósito de Deus naquilo que você está passando. Há um propósito de Deus no que você está sofrendo. Há um propósito de Deus nos xingamentos que as pessoas estão fazendo com você. Há um propósito de Deus em tudo isso. Se alegre pelo fato de você ser participante das aflições de Cristo. Aprendam a amar cada vez mais a palavra de Deus. Aprendam a amar. Aprendam a amar a palavra de Deus. Vocês nunca vão mudar de vida, nunca serão transformados nem vencerão o pecado, se vocês não deixarem a palavra de Deus mudar vocês. Amem as Escrituras Sagradas. Uma boa palavra, ela não é identificada pelo quanto ela faz você pular, se alegrar. Não. Uma boa palavra, ela é identificada pela verdade que é expressa nela. A boa palavra é aquela que diz o que a Bíblia diz. Você lembra de Paulo, né? Quando Paulo pregou a noite toda e o crente Eutico caiu da janela adormecido, né? A gente pensa que Paulo, meu Deus, as palavras, as pregações de Paulo, realmente, todas as pregações de Paulo eram poderosas. Só depende de quem está ouvindo, né, irmão? Só depende de quem está ouvindo. Aqueles que estão ouvindo, que apreciam, eles se alegram com a mensagem. Aqueles que não apreciam, não aprenderam, faz como eu, adormecem, né? Adormece, está meio chato, está meio cansativo, vou dormir. Mas a palavra de Deus, ela ainda continua sendo viva e eficaz. Ela produz efeito. Glória a Deus, aleluia. Efésios, o capítulo 1, versículo 1, diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo escreveu essa epístola aos Efésios quando ele estava em Roma. Ele estava em prisão domiciliar. O que é isso? Para onde Paulo ia, né, um guarda ia atrás dele, vigiando ele. Ele estava ainda aguardando os resultados, né, ainda aguardando o seu julgamento lá em Roma. Enquanto isso, ele estava sob a custódia de um soldado. Paulo, ele de certa forma estava em prisão domiciliar, mas o propósito de Paulo era estar em Roma para pregar o Evangelho. E prisões para Paulo não era problema não. Paulo era aqueles que ria na cara do perigo. Era o crente que ria na cara do perigo. Paulo estava na prisão. Quando estava na prisão, Paulo disse: é melhor, até a guarda pretoriana agora vai ouvir o Evangelho. Paulo estava livre, ele ia agora viajar e pregar o Evangelho. Para Paulo não tinha impedimento. Ele entendia que todas as coisas que aconteciam na vida dele tinham um propósito, e Deus queria que ele disseminasse o Evangelho. Nós seríamos muito mais felizes, irmãos, se nós entendêssemos que as coisas que sucedem em nossa vida têm um propósito. Tem um propósito. Tem um propósito quando você cai, desde quando você sofre um acidente. Há um propósito quando lhe falta dinheiro, há um propósito quando te falta emprego, há um propósito quando você
enfermidades. Tu vai para o hospital, chega lá no hospital, tem gente para te ouvir pregar o Evangelho. Deus tem propósitos em tudo isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essas coisas não acontecem para te acabar, para te destruir, para te desviar do Evangelho. Não! É para um propósito maior que Deus tem na sua vida. Você seria muito mais feliz se entendesse isso. Quando aquela vizinha velha chata vai mexer com você, tem um propósito de Deus nisso. E Paulo estava entendendo. Paulo apanhava, Paulo apanhou de vara, Paulo levou chicotadas, uma quarentena menos uma, né? O costume das chicotadas de se levar, né? Levou muitas chicotadas ao longo do seu ministério, foi apedrejado, foi tido como morto, sofreu naufrágio pregando o Evangelho. Parecia que Deus estava tentando atrapalhar o trabalho de Paulo. O senhor quer que eu pregue o Evangelho desse jeito? Eu sofrendo naufrágio? O senhor quer me matar? É? Não, mas Paulo estava vendo propósitos de Deus nisso. Aleluia, tem um propósito de Deus naquilo que você está passando. Há um propósito de Deus no que você está sofrendo. Há um propósito de Deus nos xingamentos que as pessoas estão fazendo com você. Há um propósito de Deus em tudo isso. Se alegre pelo fato de você ser participante das aflições de Cristo. Paulo vai escrever então em prisão domiciliar. O seu propósito ao escrever esta epístola aos Efésios era fortalecer os cristãos na fé. Enquanto para muitos Paulo precisava de fortalecimento, né? Ele estava preso, ele estava para ser julgado, mas Paulo era fortalecido por Deus. Era fortalecido por Deus. Ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele disse uma certa vez: ninguém compareceu na minha primeira defesa. Eu estava no julgamento, fui me defender e não tinha um cristão lá para me dar um apoio, não tinha um cristão para me dar assistência. Aí Paulo disse: mas Deus estava lá e me fortaleceu. Deus fortaleceu a Paulo. E ele escreve esta epístola para fortalecer os cristãos na fé, para aconselhar os crentes a não viverem segundo o padrão de vida dos ímpios. Nós já vimos isso no capítulo 4 de Efésios. E também Paulo escreveu seu terceiro propósito: promover a unidade entre os salvos, entre os crentes que eram constituídos por judeus e gentios. Os irmãos sabem que no início do Evangelho houve muita polêmica entre os judeus e gentios. Muitos judeus diziam: vocês gentios têm que se circuncidar, têm que seguir a lei de Moisés. E às vezes havia uma divisão. E Paulo escreve para tratar esse assunto, para promover a unidade entre os salvos. Nós cristãos, irmãos, temos muitas diferenças. Tem um crente que pensa de um jeito, tem outro crente que pensa do outro. Nós temos denominações diferentes. Nós temos os batistas, né? Alguns deles que não acreditam nos dons espirituais. Nós temos aqueles que são pentecostais, acreditam na atualidade dos dons espirituais. Nós temos aqueles que são calvinistas, temos aqueles que são arminianos, alguns deles com pequenas diferenças, mas todos somos uma só coisa em Cristo Jesus. Somos um só corpo, somos crentes, somos salvos, somos eleitos em Cristo Jesus e herdeiros do mesmo céu. Apesar de nossas diferenças como crentes, nós temos que chegar à unidade. Nós temos que chegar à unidade. Tem que haver paz entre nós, apesar dessas diferenças. Não afastamento, como se A e B não fossem crente. Tem que haver unidade entre os cristãos. Nós temos aqui uma irmã de outra denominação.
aprisco das ovelhas, não é isto? Aprisco das ovelhas. E está aqui visitando a Igreja Evangélica Renascer, mais uma parte do corpo de Cristo. Então Paulo quer promover a unidade entre os irmãos, fortalecer os crentes na fé e aconselhar os irmãos a não viverem melhor segundo o padrão de vida dos ímpios. Vocês são crentes. Do capítulo 1 até o capítulo 3 do livro de Efésios, da Epístola aos Efésios, Paulo vai falar, do capítulo 1 ao 3, ele vai tratar sobre a posição do crente em Cristo. É isso que ele vai falar, do capítulo 1 até o capítulo 3. Irmão, essa epístola é maravilhosa. Aconselho você lê-la. É maravilhosa. Tem teólogos que dizem a mais sublime das epístolas, né? Ela é maravilhosa. Nos capítulos 4 até o capítulo 6, Paulo vai enfatizar o aspecto prático do cristão. Do capítulo 1 ao 3, Paulo diz: essa é a tua posição em Cristo Jesus. Isso aqui é o que você é em Cristo, agora que você é um cristão. Nos capítulos 4 ao 6, Paulo diz: considerando a sua posição, considerando quem você é assim agora que você deve viver. Você deve viver conforme a posição em que Deus te colocou. Ou seja, Paulo vai aconselhar esses irmãos a viverem de forma santa, como eleitos, como crentes escolhidos por Deus. O foco aqui na mensagem de hoje é compreender a posição do crente em Cristo Jesus. Isto é, o que Deus fez conosco, o que nós somos, é o que nós vamos entender hoje, um pouco, né? No versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então o autor desta epístola, ele vai se identificar pelo seu nome, que é Paulo, e o ministério a qual ele exerce, que é o apostolado. Paulo, apóstolo. Olha o que ele vai dizer, irmãos: apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Esse ministério exercido por Paulo não é algo que ele faz pela sua própria vontade e iniciativa. Ele não disse: eu vou me tornar um apóstolo. Não, Paulo não se autodenominava apóstolo, como alguns enganadores faziam no seu tempo. Ele foi pessoalmente escolhido pela vontade de Deus. Foi Deus quem escolheu ele para ser um apóstolo. O que ele seria antes disso era um perseguidor do Evangelho. Era isto. Mas Deus disse: eu te escolhi para levar meu nome aos quatro cantos da terra. Eu te escolhi para pregar o Evangelho aos gentios. Foi essa a escolha de Deus. Hoje em dia, irmãos, nós vemos pessoas querendo se autodenominar apóstolos. Você olha na TV, o apóstolo tal, o apóstolo não sei quem. Um monte de pessoas querendo se autodenominar apóstolos. Eles querem mostrar que possuem uma autoridade especial como apóstolos. Só que não é assim, irmãos, que funciona. Não é assim que funciona o apostolado. Na Bíblia, para que alguém fosse um apóstolo, ele tinha que ser uma testemunha ocular de Cristo Jesus. Ele teria que presenciar todo o ministério de Cristo, desde o seu batismo até a sua ressurreição e ascensão aos céus. Um apóstolo deveria dizer para as pessoas: eu estou dizendo o que eu vi e o que eu ouvi, porque eu estava lá com Jesus. Esses tais que querem se autodenominar apóstolo, é só você perguntar para ele: você viu Jesus? Você acompanhou
esse apóstolo especial. Havia outros tipos de apóstolos que eram simplesmente missionários, só aqueles que ganhavam almas. Nesse sentido, eram enviados, mas não faziam parte daquele círculo íntimo apostólico, que eram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Paulo estava dizendo: eu sou um apóstolo, não fui eu que escolhi, não foi eu que me autodenominei apóstolo, não, foi Cristo Jesus que me chamou para ser um apóstolo, pela vontade de Deus. Ele estava escrevendo aos santos que estão em Éfeso e que são fiéis em Cristo Jesus. No versículo 2, Paulo vai dizer: a vós, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está fazendo uma saudação. A saudação de Paulo, desejando a eles o que? Graça e paz. Nós já vimos a importância dessas duas palavras, não é? A graça é o favor de Deus em benefício daqueles crentes, suprindo todas as suas necessidades. Não tem coisa melhor, irmãos, do que você ter a graça de Deus em sua vida, do que você ter o favor de Deus por você, suprindo todas as tuas necessidades. O que você precisa para a sua vida, Deus tem, e Ele te concede esse favor. Isso é chamado de graça. Graça. Também a paz. A paz. Ter paz, irmãos, não é estar num dia sem problema. Ah, eu estou tão em paz, né? O cara está lá, tranquilo. Aí chega um dia, a mulher está estressada, né? Eita, a mulher tirou minha paz. Não, não é esse tipo de paz. Não é essa paz. Ou vice-versa, a mulher está lavando a casa, o homem passa lá, pisando por tudo, tirou a paz. Não! Não é paz quando tudo está bem. É paz mesmo em meio a dificuldades, sofrimento, a lutas, mas o crente sente paz. Paz não é a ausência de conflitos externos, é a ausência de conflito interno. Aleluia, glória a Deus. Interno. É a ausência de conflitos no interior daquele que pela fé encontra descanso, entregando seus sentimentos e preocupações aos cuidados do Senhor. Paulo estava na prisão, Paulo estava em prisão domiciliar, mas Paulo tinha paz. Paulo estava para ser julgado, mas Paulo tinha paz. Você pode estar passando, que seja lá o que for, aprenda a encontrar paz em Deus. Deus te concede essa paz, mesmo em meio aos conflitos, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos sofrimentos, mas Deus tem graça e paz para te conceder. Glória a Jesus. Deus concede para o seu povo graça e paz. Isso é maravilhoso. A saudação de Paulo. No versículo 3, Paulo agora vai tratar do assunto, falando sobre a posição dos cristãos em Cristo. Ele vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, irmãos, a alegria que estava no interior de Paulo. Ele começou já louvando a Deus, uma expressão de louvor, demonstrando a alegria que ele sentia com essa verdade que ele vai falar. Bendito quer dizer louvado seja Deus. É igual a você quando está na igreja, ouviu uma frase, uma palavra, mexeu com você e você diz: glória a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Paulo estava sentindo nesse momento essa alegria e ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que, Paulo, tu está dizendo glória
celestiais em Cristo. Glória a Jesus. Olha que interessante. Paulo está oferecendo a Deus louvores pelas bênçãos que Ele nos concedeu. Essas bênçãos, irmãos, elas são de natureza espiritual. Ele disse: Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E essas bênçãos se encontram nos lugares celestiais, nos céus. Essas bênçãos estão lá. É de lá que elas vêm para nós. É de lá, é do trono de Deus que essas bênçãos vêm para você. Glória a Deus. Nesse versículo aqui, nós podemos perceber que a preocupação de Deus não é de nos dar bens terrenos. Não é essa a preocupação de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Aí você vai pensar: olha, Deus me deu um carro, eu tenho um emprego, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, não são essas bênçãos aí. Não é isso aí que está falando, são bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. Enquanto tem pessoas crentes que só sentem alegria se tiver dinheiro no bolso, se tiver uma viagem, se tiver, seja lá o que, um dia de lazer. Paulo estava se alegrando pelas bênçãos espirituais que Deus lhe havia concedido. Se alegre com essas bênçãos, deseje essas bênçãos que Deus tem para te dar, e você será feliz. É com essas bênçãos que você será feliz. Não é a preocupação de Deus. Ele pode te dar os bens terrenos, mas não é a preocupação de Deus, não é essa. Essas coisas terrenas, elas se acabam e se desgastam com o tempo, mas as bênçãos de Deus, as espirituais, elas são diferentes. A preocupação de Deus é em nos dar suas bênçãos espirituais, porque elas são eternas e de um valor inestimável. Seus sonhos e projetos pessoais, você mesmo pode conseguir conquistar eles e adquirir com um pouco de trabalho e esforço, mas as bênçãos espirituais somente Deus tem e somente Ele pode nos conceder. Glória a Deus. Somente Ele. Se preocupe com essas. Essas você não consegue de qualquer jeito. É Deus quem te dá. Deus quem te dá. Quantas pessoas não são ricas financeiramente, têm condições, passam a vida se preocupando com suas formações, melhores empregos, recebe um emprego, quer o outro, não tem problema, mas viveram a vida só em desejo disso e a alma é pobre. Deus tem riquezas espirituais para você. Aceite elas, pois elas são de valor eterno. Glória a Deus. São de valor eterno. Quando Jesus vier, tu não vais levar teu emprego, não vai levar teu dinheiro. Não adianta juntar num saco para levar não e amarrar na perna. Jesus vier, eu já subo com um saco amarrado na perna. Não, saco de dinheiro, não vai. Não sobe não. Não sobe não. Prefira as coisas eternas. Glória a Jesus. Prefira as coisas eternas. Não se esqueça, a tua vida aqui é só um teste. É apenas uma escolha para a eternidade que você vai viver.
Aleluia, glória a Deus. A tua vida aqui é um investimento para a eternidade. Glória a Deus, glória a Deus. Quando você está aqui, você deve fazer a sua escolha. Deve juntar os tesouros no céu. Deve buscar as riquezas celestiais. Não se esqueça, tua eternidade não é aqui. Ou será que é? Será que é? Se você estiver vivendo uma vida dessa forma, amando as coisas terrenas, pois é. Que bênçãos são essas, irmãos? Falei aqui muito de bênçãos espirituais, mas que bênçãos são essas? Bom, o apóstolo aqui vai resumir já. São todas. Todas as bênçãos espirituais. Todas. Libertação da condenação do pecado, reconciliação com Deus, adoção como filho, sabedoria, prudência, os dons espirituais, a santificação, a ressurreição do corpo, a glorificação e todos os demais privilégios descritos na Bíblia para os crentes. São essas todas as bênçãos espirituais para você. Glória a Jesus. Você está entendendo isso, irmãos? Você está percebendo? Paulo, algo muito belo aqui que Paulo quer expressar, algo muito lindo, é que Deus, preste atenção, irmãos, Deus realmente nos ama e se importa conosco. Como é que eu sei disso? É que Ele não economiza, irmãos, as suas bênçãos. Ele não economizou as bênçãos. Eu vou dar um pouquinho aqui, né? Não, Ele simplesmente nos deu todas elas. É tudo sua, aqui ó, tudo para você. Todas essas bênçãos são suas. A prova disso está no fato de que Ele entregou o seu único filho. O filho que Ele disse: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Deus deu o seu único filho, irmãos, para te dar todas as bênçãos. Olha como Deus se importa conosco. Olha como Deus nos ama de verdade, irmãos. Ele pegou o seu único filho, o filho que Ele amava, sentiu a dor da perda desse filho, vendo o sofrimento, a humilhação do seu filho dizendo: Pai, porque o Senhor me desamparou? Tudo isso. E Deus dizendo: eu amo esses pecadores, merecedores do inferno. Eu amo eles e eu desejo não só dar uma chance. Tá aí, eu dou uma chance de entrar na minha casa. Tem aquele pai, né, que diz: ó, você não vem mais para minha casa, você não é mais meu filho. E depois diz: vem, vou deixar você vir, mas olha, não me chame de seu pai. Não, Deus não fez isso não. Deus disse: eu te quero como filho, vou te perdoar, e mais ainda, eu vou te abençoar com todas as bênçãos. Tudo para você. Estou dando todas essas coisas para você. A verdadeira riqueza, a nossa verdadeira riqueza. Paulo quer que você entenda isso. Você quer prova maior? O ateu vai dizer que Deus ama quê? Olha o mundo cheio de sofrimento. Olha a fome no mundo. Olha as coisas que estão acontecendo. E Deus na sua palavra dizendo: eu amo tanto que eu estou dando todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Todas as bênçãos para aqueles que desejam obtê-las. Glória a Jesus. Paulo quer que você entenda isso. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31 e 32. Olha o que Paulo vai dizer.
Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Olha só o que Paulo vai dizer. Que diremos, pois, diante destas coisas, ou estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, irmãos. Está a nosso favor, trabalhando por nós, para nos salvar, para nos abençoar. Está fazendo tudo isso. Ele é por nós, é por nós, é por nós. Não importa teu passado, não importa teus pecados, a tua sujeira, a tua imundícia. Deus é por ti e Ele quer te abençoar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí olha, Paulo vai dizer, eu vou provar isso. Vai, próximo versículo. Paulo diz, aquele, isto é Deus, que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Se Deus não poupou nem o filho dele para o nosso benefício, antes Ele o entregou por todos nós, por causa de nós. Deus matou Jesus. Deus matou seu filho. Se Ele entregou seu filho por nós, como é que Ele também não nos dará com Ele todas as coisas? Todas as coisas são tuas, irmão. Todas as riquezas são tuas, celestiais. Todas as bênçãos espirituais são suas. Aproprie-se dela pela fé. Glória a Deus. Aproprie-se desses benefícios. Glória a Deus. Aí ele, em Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo vai dizer, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares celestiais, em quem? Em Cristo. Olha a informação interessante. Essa expressão aqui, em Cristo, é a chave. É a chave para compreender. Por nós estarmos ligados a Cristo, por você estar ligado a Jesus Cristo, é que você pode usufruir agora dessas bênçãos. Por você estar ligado a Cristo, você pode usufruir de todas as bênçãos espirituais. Foi Jesus que, através de sua obra na cruz, conquistou para nós todos esses benefícios. Irmãos, essa mensagem, ela deveria parecer para nós um tesouro. Um tesouro. Peraí. Eu tenho todas as bênçãos. Por que eu não me apropriei ainda delas? Por que eu não me apropriei ainda dessas coisas, irmãos? Toda essa riqueza está à nossa disposição e nós não nos apropriamos. Nós rejeitamos todas as coisas espirituais, tanta coisa. Nós não queremos orar, não queremos ler a palavra e saber o que Deus tem para nós. Como obter essas coisas? Está tudo aqui. Está tudo aqui. O batismo é para você. Os dons espirituais são para você. Isso é para você. Por que você não se apropria dessas coisas? Por que você não busca essas coisas que Deus te deu? São riquezas inestimáveis. E nós simplesmente queremos viver uma vida cristã resumida a cultos. Eu vou para o culto, eu sento lá, assisto o culto. Eu espero que Deus mande alguma coisa assim pro meu coração, sei lá, uma coscazinha no coração, né? Alguma coisinha assim para eu rir, para eu alegrar ou para eu chorar. E isso aí já é o bastante. Não! Deus tem mais! Deus tem coisa melhor para você! Ele quer te tornar mais crente, mais santo, mais puro, mais parecido com Jesus.
Não deveríamos desejar essas coisas. Parece que o que produziu em Paulo o desejo de glorificar a Deus produz em muita gente tédio. As pessoas ouvem, ok, bênçãos espirituais, lugares celestiais, tá bom, certo? Vai buscar elas, se apropria delas, dobra o joelho, diz: Pai, eu quero as bênçãos celestiais que o Senhor prometeu, a qual o Senhor me fez herdeiro delas. Eu quero ser mais crente, eu quero ser mais resistente ao pecado. Faz-me mais espiritual. Me ajuda, Senhor, a vencer o pecado. Me ajude a ser mais santo. Me use mais. Me use mais. Até quando vamos viver este sono espiritual em nós? Quando vamos despertar e ver o tesouro que há, que valeria a pena deixar tudo, abandonar tudo? Você acha que o que os cristãos pensavam em dar a sua vida? O que os cristãos pensavam, irmãos, em serem lançados aos leões? O que aquelas mulheres grávidas cristãs pensavam em permitir, em entregar a sua vida para que aqueles touros selvagens transpassassem os ventres delas, matando elas e os seus bebês? O que passava na mente de pessoas? Parece que eles enxergaram que muitos não estão enxergando: as verdadeiras riquezas celestiais, nas quais vale a pena perder tudo, vale a pena perder pai, mãe, amigo, esposa, marido, mas ganhar essa vida eterna. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Que passava na mente desse povo? Serem vestidos de peles e os cães estraçalhavam. Isso era real, irmãos. E os cristãos que estão sendo degolados aí, estão sendo degolados nos países no qual o cristianismo não é permitido. Bem, o que passa na mente deles e o que passa na sua? O que está na mente deles é que é um tesouro mais valioso, que as riquezas celestiais são mais importantes do que a sua vida. Eles não amaram a sua própria vida, mas em troca eles receberam a vida eterna e todos os prazeres e gozo do mundo por vir. Esse mundo vai passar. Esse mundo vai passar. Não invista neste mundo que vai passar. Apenas viva, sobreviva aqui. Tenha o que comer, tenha o que beber, tenha o que ajudar os outros, mas não esqueça do que é mais importante e tem um valor, uma duração eterna. Não esqueça dessa riqueza. Tudo isso que Deus preparou, isso é tão especial que custou uma vida de um valor inestimável. Uma vida, não foi uma vida qualquer. Não foi uma vida qualquer. Não foi um ser humano qualquer. Foi o próprio Deus. No versículo 4, Paulo vai dizer: como também, além ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, como também nos elegeu nele, antes
da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha só que coisa interessante. Paulo está dizendo aqui, olha só, que antes do mundo ser criado, antes da fundação do mundo, na eternidade, quando apenas Deus existia, quando apenas Deus existia, ele já sentia amor pelas pessoas que ainda iria criar. Ele já as amava. Olha só que interessante. Não existia nada, ninguém, mas Deus já sentia amor por Eliasaf. Sabendo que a humanidade que ele criaria se corromperia no pecado, o amor de Deus fez ele bolar um plano. Deus nem nos fez, aí ele já sabia que a gente ia pecar. O amor dele fez assim: eu vou planejar antecipadamente, aqui o plano que eu vou bolar é esse. Qual é? Ele escolheu pessoas dentre a humanidade, um grupo de pessoas dentre essa humanidade pecadora, para serem santas e sem defeito diante dele. Pessoas salvas. Mas, veja só o problema aqui que a gente enfrenta. Peraí, Deus escolheu pessoas para serem santas e sem defeitos diante dele. Qual é o problema? É que Romanos capítulo 3 e o versículo 10, o apóstolo Paulo, ele disse de maneira bem enfática que não há um justo, nenhum sequer. Não há nenhum justo sequer. No versículo 23 do mesmo capítulo, ele vai dizer que todos pecaram, não há nenhum justo e todos pecaram. Então, como é possível melhor dizendo, que pessoas tão imperfeitas, pecadoras, que não são justas, como nós seres humanos, se apresentarem diante de Deus como santas e sem defeito, irrepreensível? Como é possível isso? Essa é a obra de Deus por nós. A resposta está na pessoa de Cristo Jesus. O versículo 4, ele diz o quê? Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele vai dizer o seguinte: que em Cristo Jesus, Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: também nos escolheu nele. Esse é o segredo. Quem é esse ele? Cristo. Deus nos escolheu nele. Como é possível pessoas pecadoras se apresentarem diante de Deus como santas, como justas? E a resposta é Cristo. Cristo é a resposta para isso. Veja João capítulo 3 e o versículo 16. João 3,16, tão conhecido, diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Olha a expressão do amor de Deus: de tal maneira. Ele não só amou, mas foi de uma maneira tal, a ênfase, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Esse versículo aí ensina que Deus deu o seu Filho para substituir a humanidade pecadora, sofrendo as consequências do pecado no lugar dela, que era a condenação de Deus. Cristo sofreu o que era para nós sofrermos. Então o que foi que aconteceu? Deus escolheu um grupo de pessoas para que Cristo fosse o representante efetivo dessas pessoas. Olha só, substituindo elas diante de Deus. Deus
iam nos matar. Aí Jesus disse: eu represento Eliasaf, eu represento a irmã Maria, eu represento Marco, represento Gabriela, irmão Cícero, Oséias, eu represento todos eles. Mas, irmão, uma pessoa só representa milhões, bilhões de pessoas. Se Jesus fosse qualquer pessoa. O valor do sacrifício de Cristo, da vida de Cristo, da pessoa de Cristo é infinitamente maior, irmão, do que o nosso valor. Somos criaturas e Deus é o Criador. Ele é o Criador. Um quadro que você pinta não é melhor do que você, não é superior a você. A sua obra, as suas criações não é maior do que você. Pelo contrário, as suas obras, o que você faz, eles trazem a glória para você. Nossa, que penteado lindo. Quem fez? Foi a irmã Priscila. Nossa, a igreja, mas está arrumadinha. Quem fez? Foi a irmã Bastiana. Está vendo? As obras é quem trazem glória para aquela pessoa. Glória a Jesus. Porque essa pessoa é superior. Quando as pessoas veem a beleza de uma pintura, de um quadro, eles acham aquilo bonito, mas a admiração é pela capacidade do artista. Nossa, esse cara é um gênio. Como é que fez uma coisa dessa, uma coisa linda desse jeito? Cristo tem um valor infinitamente maior do que toda a humanidade. Deus escolheu um grupo de pessoas para que Jesus fosse o representante delas. Deus disse: eu vou matar Eliasaf pelo pecado dele. Jesus disse: eu assumo a conta dele, me mate no lugar dele, me mate no lugar dele, eu pago essa dívida. Então Jesus é o representante dessas pessoas. Observe aqui, irmãos, que em Efésios capítulo 1, e o versículo 4, Paulo vai dizer que esta eleição, ela ocorreu antes da fundação do mundo. E mais, olha aqui, essa eleição, ela não é uma eleição de forma incondicional. Não é uma eleição incondicional, como pensam alguns dos nossos irmãos, aqueles que pendem para uma compreensão calvinista da eleição, né? Os irmãos calvinistas, eles entendem que Deus escolheu umas pessoas e rejeitou outras, sem dar a elas nenhum direito ou oportunidade delas escolherem isso, tá? Segundo essa concepção, Deus apenas escolheu uns e desprezou outros, pela sua vontade. Ele simplesmente porque Ele não desejou salvar aquelas pessoas, tá? Deus disse: eu desejei salvar esses aqui, e não desejo salvar esses daqui. Não foi dessa forma que a eleição ocorreu. Não foi essa eleição incondicional. Nós entendemos o contrário, que a eleição ela é condicional. Isto é, existem condições a serem preenchidas para que o homem seja escolhido por Deus. Enquanto João 3,16 vai dizer, na primeira parte, que Deus deu o seu Filho para nos representar, para representar o ser humano e substituí-lo, a segunda parte do versículo vai mostrar que há uma condição para que Jesus substitua essas pessoas. Qual? Crer nele. Deus deu o seu Filho. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Mas peraí, Deus amou o mundo, e por que não salvou o mundo? Porque tem uma condição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma condição aí, que é crer em Cristo Jesus. Crer em Cristo Jesus. Então, uma condição aqui está sendo exigida dessas pessoas para que elas sejam eleitas e escolhidas por Deus, que é crer nele. Veja o versículo 17 de João 3. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. O propósito de Deus não era condenar o mundo, mas
fosse salvo por Ele. Aí olha o próximo versículo que diz, versículo 18: quem nele crê. Deus queria salvar o mundo, mas Ele não salva o mundo. Por quê? Porque as pessoas não creem. Há condições para que elas sejam salvas. Quem nele crê não é condenado. Aleluia, glória. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sabe por que eu sei que eu sou eleito? Porque eu tenho fé, eu creio em Cristo Jesus, e por isso eu já obtenho a vida eterna. Essa condição foi exigida, e eu respondi com fé, crendo em Cristo Jesus, e Ele, portanto, me salvou. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos incluídos em um projeto de Deus, que é a criação de um corpo, no qual Jesus é o cabeça. Em outras palavras, quando você crê em Jesus, você se torna um com Ele. Você é uma parte dele, quando você crê nele. O que acontece com Jesus, o que aconteceu com Jesus, melhor dizendo, também aconteceu conosco. E o que acontece com Cristo, também acontece e acontecerá conosco. Olha só que coisa interessante, não é esse projeto? Você creu em Cristo Jesus, então você passou a estar nele. E qualquer coisa que acontecer com Jesus, vai acontecer com você também. Vamos ver um exemplo? Romanos capítulo 6 e versículo 8 diz assim: Romanos capítulo 6 e o versículo 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aqui, Cristo morreu, e quando Cristo morreu, nós morremos também com Cristo. Ele nos representou, está vendo? Há uma união entre Cristo e a minha pessoa. Cristo está em mim e eu estou em Cristo. Somos um só nesse sentido. Os benefícios que Cristo conquistou para Ele, também conquistou para nós. Cristo morreu, nós morremos com Ele. Cristo voltou à vida, ressuscitou, nós também ressuscitamos com Cristo. Em Efésios capítulo 1, versículo 20 diz que Cristo subiu ao céu e se assentou à direita de Deus. E em Efésios capítulo 2, versículo 6 diz que nós se assentamos juntamente com Cristo e reinamos com Ele. Olha os benefícios que estão para nós, irmãos. Reinar com Cristo. Reinar com Cristo. Há um prazer melhor, há um gozo maior que nos foi oferecido. Viva com Cristo, esteja em Cristo, creia em Cristo, permaneça crendo em Cristo, nessa fé, e você é um escolhido. É em Cristo que você é escolhido. Crendo em Cristo, você é um eleito de Deus, e portanto você está destinado ao céu. Você é herdeiro das bênçãos celestiais, você é herdeiro das bênçãos espirituais, e tudo isso está à sua disposição. Permaneça em Cristo, Cristo permanecerá em você, e você receberá de Deus todas as bênçãos espirituais que estão nos céus, preparadas para você, e que você pode usufruir no presente. Obtenha, irmãos, essas bênçãos. Glória. Seja um crente vitorioso, seja mais crente, seja mais santo, seja cheio do poder de Deus, se apropriando dessas bênçãos espirituais. Amém?